Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 29 de janeiro de 2023. Como vocês podem ver, botei de novo, depois de muito tempo, a camiseta do Brasil, porque o assunto de hoje é um assunto positivo. O pessoal anda meio deprê com as derrotas que a gente tem sofrido, vamos sofrer mais uma agora na eleição para a presidência da Câmara e do Senado. E eu quero dizer para vocês o seguinte: nem tudo está perdido e a direita brasileira construiu nos últimos anos uma fortaleza inexpugnável. É isso que vocês ouviram. Com todo o estrago que a esquerda está fazendo e pode fazer na direita, com todos os erros que possamos ter cometido, tem algo que nós construímos juntos e que é indestrutível. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me deem 5 segundos que eu já volto. Muito bem, gente. Eu tenho constatado aí, observando os dezenas, centenas de grupos dos quais eu participo, que existem, digamos assim, 3 grupos distintos de conservadores hoje, de apoiadores do presidente Bolsonaro, em termos de comportamento, de percepção da realidade, de reação aos últimos acontecimentos. Há um grupo pequeno de gente ainda com sangue nos olhos, que, digamos assim, está bastante encolhido depois dos erros cometidos em Brasília no dia 8 de janeiro. Há um grupo expressivo de gente jogando a toalha, achando que não temos mais nada a fazer, que a causa está perdida. E há um grupo de pessoas que eu acho que é majoritária, e eu felizmente tenho muitas dessas pessoas aqui como seguidoras do canal. Agradeço a Deus e a vocês por terem persistido aqui com o canal crescendo, e com o viés, né, com o ângulo, com o conceito que eu escolhi para esse canal. É muito gratificante ver que as pessoas continuam aqui refletindo, pensando, apesar de uma certa desorientação, de um certo pessimismo. E foi observando essa percepção que eu formei desses diferentes grupos de conservadores hoje no Brasil, em termos de comportamento, de reação aos acontecimentos, que eu comecei a refletir, né? Porque mesmo os meus vídeos aqui, esses nos quais eu tenho falado sobre a necessidade da gente estudar, se organizar, eventualmente formar um partido e assimilar os acontecimentos adversos nos quais a gente viveu, eles contêm, digamos assim, um ar um pouco, se é que o termo se aplica, um pouco depressivo, né? Porque ele implica em a gente ter que aceitar a derrota que a gente sofreu, as derrotas que ainda estamos sofrendo, e implica em aceitar a ideia de que a nossa volta ao governo, ou as nossas futuras vitórias, pequenas vitórias, até chegarmos a ter novamente grandes vitórias, requerem um certo tempo, uma certa paciência, uma certa perseverança e muito trabalho de organização, de estudo, de formação política, talvez até, como eu tenho dito aqui, da formação de um partido. E como isto pressupõe uma atuação de médio e longo prazo, muita gente fica depressiva, fica pessimista. Então eu andei refletindo nos últimos tempos aqui, bom, o que a gente tem de positivo? Quais seriam os alicerces fundamentais de um processo de renascimento da direita brasileira? E eu cheguei à seguinte conclusão: nós temos um patrimônio, e um patrimônio que vale ouro, gente. E esse patrimônio é a consciência política de milhões de brasileiros, de pelo menos metade da população brasileira ou mais, sobre a importância da defesa dos valores conservadores, das ideias liberais, dos valores patrióticos, enfim, de todas aquelas bandeiras que a direita levantou no Brasil a partir de 2013, 2015 e a partir de 2018 com a eleição do presidente Bolsonaro.
Muito disso nós devemos ao professor Olavo de Carvalho. E eu não me canso de repetir aqui, é impressionante a quantidade de coisas que ele disse, que ele prognosticou e que estão se confirmando. Mas eu acho que a contribuição mais importante do professor Olavo de Carvalho não foi tanto essa de prognosticar o futuro, de dizer o que ia acontecer, de como a esquerda ia se comportar, de como inclusive a gente possivelmente ia ser derrotado se a gente não tomasse certas providências, ou se o presidente Bolsonaro no poder não mudasse de comportamento. Em muitas coisas o presidente não deu ouvido ao professor Olavo e não mudou, e consequência estamos sofrendo agora. Mas a contribuição do professor Olavo foi fundamentalmente na formação política de milhares de alunos, do COF, do True Outspeak, das falas dele na internet. E o professor Olavo não lutou essa luta sozinho, a não ser no início. À medida em que ele foi formando uma geração inteira de pessoas que passaram a ver a realidade a partir das ideias dele, os alunos do professor Olavo começaram a produzir conteúdos, a escrever textos, artigos, a criar os seus próprios canais nas redes sociais, a multiplicar a formação de gente. Nós devemos ao professor Olavo a consciência que milhões de brasileiros têm hoje do que é o Foro de São Paulo, do que é o globalismo, do que é e por que é importante a luta ideológica, política, com base em valores, em ideias conservadoras e liberais, contra a esquerda. O carimbo de comunista em toda a esquerda que a gente conseguiu estabelecer, quer dizer, hoje quando a gente acusa um esquerdista, seja ele um esquerdista light, um esquerdista hard, de comunista, eles são obrigados a dar explicações, a responder, porque hoje em dia uma parcela gigantesca da sociedade brasileira vê com maus olhos o que é comunismo, e se a gente voltar 10 anos atrás não era assim. O senso comum reinante, dominante, hegemônico na percepção cultural do povo brasileiro em relação ao que era socialismo, por exemplo, mais do que até o comunismo, era de que o socialismo é um sistema de justiça social, preocupado com os pobres e tudo mais. E hoje a gente vê frentista de posto de gasolina, balconista de boteco, vendedor de bugigangas na rua, né? O pessoal que é vendedor autônomo, que é camelô, que se vira empreendendo para sustentar a família, enfim, com um pequeno comércio, gente de todo tipo, e gente de classe média e gente de classe alta que tem hoje uma visão do mundo, do Brasil e da política que não existia há 10 anos atrás, que não era assim. E por mais que eu diga aqui que a direita brasileira está na infância ou na adolescência da política, que temos que estudar, que temos que nos organizar, que temos que ter visão de longo prazo, planejamento, esse trabalho, que é a próxima etapa da vida da direita brasileira, e ele não começa do zero. Ele começa de um patamar sólido, muito sólido, que é uma fortaleza inexpugnável, que é a mente das pessoas que abriram os seus olhos para enxergar a realidade a partir do prisma aberto pelo professor Olavo. E vamos ser justos, não só pelo professor Olavo, ele tem um enorme mérito por ter guerreado sozinho durante muito tempo, mas há outros intelectuais importantes na direita brasileira
Aliás, isso é uma característica importante da direita, né? Ao contrário do marxismo, que é uma ideologia com a pretensão de dar uma explicação totalizante sobre por que essa sociedade está errada, qual é a nova sociedade a ser construída e qual é o caminho a ser seguido para construir essa sociedade. O mundo das ideias conservadoras e liberais é um mundo aberto. Ninguém tem a pretensão de dar receitas prontas sobre como deverá ser o mundo do futuro. Nós não temos utopia. Nós queremos preservar os valores positivos da civilização judaico-cristã ocidental, da democracia liberal, da economia de mercado, e trabalhamos com diferentes tipos de pensamento, de ideias, de defensores de valores, sem a pretensão de termos verdades únicas. E esse conjunto de pessoas que estudaram mais do que outras pessoas, que adquiriram pela sua vida mais experiência do que outras pessoas, também deram uma contribuição gigantesca para a gente ter hoje no Brasil um movimento de direita que tem, na defesa dos valores, na consciência dos valores, uma fortaleza inexpugnável. Eu não vejo como uma pessoa que abriu os olhos para a política pelo viés conservador e liberal, que compreendeu o que é o comunismo, que compreendeu o que é o globalismo, que sabe quais são as ameaças aos valores da família, a soberania nacional, a defesa da pátria, que pretenda ou mesmo consiga abandonar esses valores e aderir às ideias da esquerda. O contrário é possível, eu sou um exemplo disso. Eu lá na juventude, lá com 17, 18 anos, fui cooptado pela esquerda e, graças a Deus, com a luz do Espírito Santo, aprendi que a esquerda não era o que ela dizia que é, fui estudar e gradativamente fui evoluindo para as ideias liberais e depois para as ideias conservadoras. E o que o professor Olavo ensinou e outros pensadores conservadores e liberais ao longo da história da humanidade, não só de agora, entregaram de conhecimento, aos quais eu sou grato, me colocaram num rumo sem volta. Eu não vou descansar e não vou parar de lutar contra a esquerda, desde que há mais de 30 anos atrás eu comecei a lutar, e quem se envolve com política e adquire essa consciência, invariavelmente vai continuar. Pode eventualmente ficar borocochô, ficar meio deprê, porque se sofreu derrotas, mas derrota faz parte do jogo, é aprendizado, a gente assimila, chacoalha, joga a poeira fora, dá a volta por cima e volta para o jogo. E repito, nós não partimos do zero. O conhecimento, o aprendizado, é a coisa mais importante que nós temos na vida, especialmente o conhecimento advindo do aprendizado pela experiência. Ninguém rouba isso da gente. Ninguém pode pegar e tirar isso da gente como esses bandidos fazem quando roubam o nosso celular, quando sequestram, invadem as nossas contas e roubam o nosso dinheiro. O nosso conhecimento e a nossa experiência ninguém pode roubar. E isso, gente, é a matéria-prima básica, necessária, imprescindível, para nós darmos o próximo passo da história da direita brasileira. Temos uma oportunidade agora de aprender a fazer oposição a um inimigo poderoso. Não que não saibamos. Nós fizemos isso no movimento do impeachment da Dilma. Mas o movimento do impeachment da Dilma era um movimento onde essa consciência sobre o que é conservadorismo, sobre o que é liberalismo, sobre o que é o Foro de São Paulo, sobre o que é globalismo, não existia nas proporções gigantes em que existe hoje. Nós estávamos motivados única e exclusivamente para tirar o demônio do PT do governo. Eles voltaram? Voltaram. Mas eu tenho certeza que isto é uma derrota passageira que talvez Deus tenha colocado no nosso caminho para a gente aprender, assimilar, amadurecer. Então, gente, eu quero dizer para vocês que, olha, eu olhando
para trás aqui, eu vejo que nós fizemos isso numa década. A esquerda precisou de 40 anos, 50 anos, desde o final do regime militar, de dentro do regime militar eles começaram a fazer um trabalho de penetração nos meios de comunicação, nas universidades, nas escolas, para construir a mentalidade de esquerda na população brasileira, e nós, com 10 anos, graças à internet, invadimos o território deles, ainda temos muito o que invadir, com uma rapidez e uma consistência que são impressionantes. Nós desenvolvemos uma capacidade de organização, de mobilização rápida que é invejável, que vamos ter que recuperar, depois de assimilarmos as adversidades pelas quais estamos passando, e vamos recuperar, nós vamos voltar às ruas. Só que temos que colocar no horizonte que o que nós conquistamos não basta, isto é, o patamar de largada para uma próxima etapa de evolução, que tem que ser a transformação dos grupos de WhatsApp em grupos de estudo, de pessoas que se encontram fisicamente, inclusive, para estudar textos sobre conservadorismo, liberalismo, Foro de São Paulo, globalismo, entender o que é a esquerda, mas também para discutir política, para discutir estratégia e, quem sabe, inundar esse país de núcleos políticos, de gente organizada, que vai ser a base de um novo partido de direita. Sim, eu sei, nós elegemos gente dentro do Partido Liberal, do Partido Republicano, do Partido Progressista, de outros partidos pequenos, mas nada substitui um partido conservador raiz, criado por gente como a gente que estava nas ruas, gente que está nessa batalha, que tem clareza desses temas sobre os quais eu falei e que, talvez de maneira difusa, diferenciada, né? Quem estudou mais sabe mais, quem estudou menos sabe menos, mas na média a consciência da população brasileira para esta visão de mundo liberal, conservadora, patriótica é gigantesca e é invejável. E isso o doutor Alexandre de Moraes não vai conseguir botar numa cela, não vai conseguir aprisionar, não vai conseguir censurar, não vai conseguir penetrar no cérebro das pessoas e mudar a visão de mundo. Se botar numa cela, as pessoas vão para a cela estudar enquanto estão presas, e ao saírem de lá serão pessoas mais experientes, pessoas que foram injustamente presas, não porque cometeram crimes, não porque roubaram o dinheiro dos pagadores de impostos, mas porque ousaram contestar o sistema dominante e que nós viemos e estamos aqui para transformar. Então eu queria deixar no vídeo de hoje essa mensagem otimista, essa mensagem de fé no futuro, e dar um recado para vocês que eu estou atento a isso também. Estou preocupado, sei que nós temos uma tarefa de médio e longo prazo pela frente que não é fácil. Com todas as críticas que eu possa fazer ao presidente Bolsonaro, e eu vou fazer porque é necessário fazer, porque a gente precisa olhar para nós mesmos, nos autocriticarmos e percebermos os nossos erros para não cometê-los de novo. O presidente Bolsonaro fez um governo que foi um dos melhores dos últimos tempos, mas eu acho que, assim como o professor Olavo de Carvalho teve uma missão e a cumpriu de maneira brilhante, se o presidente Bolsonaro teve uma missão equivalente, não foi aquela do governo que ele fez, com todos os méritos e deméritos, mas foi a de ser o cara que ajudou a disseminar as ideias do professor Olavo, as ideias da defesa dos valores patrióticos, da defesa da família, dos valores cristãos. O presidente Bolsonaro é um líder de massas com limitações do ponto de vista intelectual, mas ele tem algo que é muito raro, difícil de encontrar, difícil de construir. Ele é alguém que fala a linguagem do povo e que é amado pelo povo, para o terror da esquerda. Então nós temos aqui um professor Olavo e um Bolsonaro, e talvez outras centenas ou milhares de professores Olavos espalhados pelo Brasil hoje,
E temos um líder de massa que ajudou a levar as ideias liberais, conservadoras e patrióticas para o povão. E isso não é pouca coisa, gente. Isso não é pouca coisa. Não sabemos se teremos o presidente Bolsonaro em 2026. Eu cada vez mais acho que não. Acho que eles vão tornar o presidente Bolsonaro inelegível e que, se puderem, vão tentar prendê-lo. Talvez seja a dona Michele, Valdemar da Costa Neto tenha lançado o nome dela já para ter alguém que eventualmente ocupe esse vácuo. Talvez sejam outros líderes da direita. Eu não estou preocupado com isso. Acho que se o presidente Bolsonaro quiser concorrer e puder concorrer, dificilmente vai ter espaço para outra liderança da direita. Mas eu acho que isso não é o foco nesse momento. O presidente Bolsonaro está quieto no exterior, apenas defendendo o legado do seu governo, não está falando da política hoje, não está batendo no governo. Não estou preocupado com isso. Acho que o nosso papel, a nossa missão, o nosso foco agora é estudar, é evoluir dos grupos de WhatsApp para grupos de estudo, de leitura, de discussão política, de educação popular, de atração de pessoas de classe popular, de classe humilde, de penetração nas universidades, nas escolas, nas entidades associativas e, como complemento desse trabalho, de pensar seriamente, gente, na construção e fundação de um partido de direita, raiz, conservador, liberal, de fato nesse país, que sirva de catalisador desse processo. Porque se a gente cumprir essa tarefa daqui para frente, eu tenho certeza que os líderes vão aparecer, porque eles estão aí. Quer dizer, quem ao longo desse tempo todo organizou e puxou as manifestações em todo o país de forma descentralizada foram líderes locais, líderes regionais, que muitos deles a gente nem conhece e que se renovaram de 2013 para 2015, de 2015 para 2018 e de 2018 para agora, e consequentemente, por que isso é possível? Porque a semente das ideias foi plantada. Agora é nosso papel regar a sementinha, adubar a sementinha e aumentar a plantação. Construir novas safras de ativistas, de cidadãos liberais e conservadores com consciência política e organizados para a luta política. E isso é um patrimônio que ninguém nos tira. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da Cos.tv, meu canal alternativo de vídeos. E lembre-se que o vídeo está acabando e este canal aqui, que existe há quase 3 anos, entregando informação e análise independente, defendendo esses valores liberais, conservadores, patrióticos, sobre os quais eu falei ao longo de todo o vídeo, só é possível funcionar e existir, porque isso aqui é um trabalho, com o Pix que você doa. A receita do canal caiu bastante depois da eleição, com o pessoal meio desanimado. Qualquer valor é bem-vindo, gente. Tem gente que doa centavos, R$1, R$2. Tem pessoas com mais poder aquisitivo que doam mais. O importante é contribuir para a continuidade do canal, porque eu não vou desistir da luta, vou continuar aqui. Estou preparando, como eu disse, um curso para oferecer ali a partir de março, abril, sobre fundamentos de ciência política e sobre como é que a gente se organiza profissionalmente para usar as mídias sociais. Se você tiver interesse, por favor, mande e-mail para dextrajornalismo@gmail.com. Já estou criando uma listinha de interessados, serão os primeiros para a reserva de vagas que serão limitadas. Agradeço a quem está doando pelo Pix e agradeço principalmente àqueles que estão chamando amigos, colegas, parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego para vocês aqui diariamente e vou continuar entregando. Amanhã tem mais.